João 4, de 1 a 42, responsivamente. João 4, de 1 a 42. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma
comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite, cada pessoa aqui presente. O Senhor abre a nossa mente, abre o nosso coração, fala conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, infelizmente, a nossa geração é uma geração vazia de Deus. Nós temos muitas igrejas, tem muita religião, muitas seitas, mas a nossa geração é uma geração vazia de Deus. Igrejas cheias de pessoas vazias. A religiosidade hoje é muito maior. E isso, irmãos, tem uma consequência muito ruim na sociedade. Porque nós vemos todos os dias se multiplicar os adultérios, os roubos, os divórcios, feminicídios, idolatria. Todo dia essas coisas estão piorando. E mais, até entre os crentes. E pior ainda, entre os pastores. Por isso que eu falo, irmãos, a nossa geração é uma geração vazia de Deus. Esse vazio de Deus é que faz as pessoas praticarem todas essas coisas para tentar preencher o vazio do coração. Tudo isso é resultado do vazio de Deus no coração. E no nosso texto também fala sobre isso. No último estudo, semana passada, nós estudamos sobre Nicodemos, que era uma pessoa intelectual, estudada, religioso, muito inteligente, O Nicodemos estava vazio de Deus, foi ter um encontro com Jesus à noite. Hoje nós vamos ver uma mulher que é o contrário de Nicodemos. Uma mulher que não aparece o nome, não é conhecida, não tem estudo, não tem fama, não tem religiosidade, não tem vida moral boa, mas os dois têm uma coisa em comum: 2 pessoas vazias de Deus. Nicodemos tinha muita religiosidade, muito estudo, muito ensinamento, ele era mestre entre os judeus, mas estava vazio de Deus. Esta mulher que nós vamos estudar agora, essa mulher que não tinha religiosidade, não tinha uma vida moral boa, não tinha estudo, não era conhecida, a gente não sabe o nome dela, não tinha fama, mas ela também estava vazia de Deus. Uma mulher estava tentando preencher o vazio do coração com outros homens. Cada um tem uma forma de preencher o vazio de coração, não é?
Às vezes, quando eu estou muito desanimado, depressivo, angustiado, eu gosto de colocar música alta para ouvir. Tem pessoas que gostam de assistir série, tem gente que gosta de assistir filme, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de correr, de andar, de nadar, de passear. Cada pessoa tem uma forma de preencher o vazio do coração. A forma dessa mulher que ela encontrou era com homens. Mas qual é o problema? Nenhuma dessas coisas preenche o vazio de verdade. Você pode colocar a música no último volume, ouve, distrai, mas depois o vazio volta. Nada nesse mundo pode preencher o vazio de Deus em nosso coração. Mas essa mulher achou a resposta. Ela encontrou a solução. Depois de tentar preencher o vazio com outros homens, ela encontra um homem, Jesus. E Jesus preenche o vazio do coração. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Semana passada sobre Nicodemos, um religioso, estudado, famoso, fazia parte do Supremo Tribunal dos Judeus, inteligente, mas tinha um vazio. E teve que encontrar Jesus para preencher o vazio. Hoje sobre a mulher de Samaria, ou mulher samaritana, como a gente fala. Ninguém conhece, não tinha fama, não sabemos o nome, não tinha estudo, não tinha uma vida moral, não tinha religiosidade, mas também precisou ter um encontro com Jesus para preencher o vazio do coração. Irmãos, este é o segredo, irmãos. Só Jesus pode preencher o vazio do coração. Nada neste mundo pode preencher o vazio do coração. O mundo oferece muitas formas para preencher o vazio do coração, mas só Jesus pode preencher esse vazio, ok? Então nós vamos ver essa mulher aí, que vai ter esse encontro com Jesus. Depois de tentar com tantos homens, ela encontra o único homem que pode preencher o vazio do coração aí. E esse homem oferece para ela uma água viva. Ela sai ao meio-dia para procurar água, encontra uma pessoa e lhe oferece uma água viva, e aí nunca mais ela tem sede. Ok? Então nós vamos para o texto aí, vamos caminhar no texto, tentar entender o texto, e depois a gente tira a conclusão. Então do versículo 1 até o versículo 18, fala aí do encontro de Jesus com a mulher samaritana, beleza? No versículo 2 fala assim, olha, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Jesus não batizava com água, Jesus batizava com o Espírito Santo. João Batista batizava com água, o que veio antes de Jesus, o precursor de Jesus, que está no capítulo anterior. João Batista batizava com água, que era um símbolo, igual os pastores hoje batizam com água, é um símbolo de pertencimento. Jesus, ele não batizava com água, Jesus batiza com o Espírito Santo, lá no coração, no interior. Salvação, regeneração, transformação. O batismo de Jesus não é símbolo, é realidade. O batismo de João Batista era um símbolo do que tinha acontecido no coração. O batismo de Jesus é a realidade dentro do coração. Entenderam a diferença? Por isso que fala aqui no versículo 2, se bem que Jesus não batizava com água, porque ele batizava no coração com o Espírito Santo. No versículo 4 tem uma outra palavra interessante para nós aqui, para a gente entender tudo depois. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário Jesus passar por ali? Tinha 3 caminhos diferentes para Jesus passar. Os judeus usavam os outros 3 caminhos. Eles davam volta para não passar em Samaria. Mas aqui fala, inspirado pelo Espírito Santo, que era necessário Jesus passar ali. Por quê? Porque Jesus tinha uma agenda divina para encontrar com aquela mulher.
Gente, só Deus para fazer um encontro deste. Jesus passando no meio do deserto, num caminho que não era comum passar, ao meio-dia. E ao meio-dia uma mulher ia ali buscar água no poço. Quando eu era criança, minha mãe, as senhoras perto da minha casa, era muito costume ir lá na área buscar água, né? Lavar roupa, buscar água. Mas só que ninguém ia ao meio-dia, é ou não é? Ou ia de manhã cedinho, era o melhor horário, a água lá do córrego limpa. Ou então ia tardinha, depois que já tinha feito todos os afazeres da casa. Agora, uma mulher vai ao meio-dia, no meio do deserto, numa cisterna, né, um poço, tirar água. E Jesus passa ali exatamente naquele horário. Irmãos, os matemáticos aí, ó, qual era a probabilidade de Jesus ter um encontro ali, Ismael? Meio-dia, num caminho que ninguém passava, um sol escaldante de 60 graus, encontrar uma mulher tirando água nesse horário? Não havia nenhuma probabilidade, a não ser a providência divina, né? A providência divina. Os judeus, Jesus era judeu, e os judeus, eles davam volta. Irmão, já viu às vezes quando acontece, você vê uma pessoa chata na rua, aí você finge que não viu, dá uma volta, ou atravessa para o outro lado, ou vira, ou desvia. Os judeus faziam assim com os samaritanos. Os judeus, eu vou explicar porquê daqui a pouquinho, em poucos minutos. Os judeus, quando eles viam o samaritano, eles davam volta. Agora Jesus vai ao encontro. Segura aí que eu vou explicar daqui a pouco, só para a gente entender. No versículo 6 fala que Jesus estava cansado da viagem. Irmãos, aqui tem uma coisa importante também, essa palavra cansado. Na história da igreja, essa aí é a área do presbítero Ismael, mas na história da igreja, eu não lembro o nome do grupo, mas surgiu um grupo que dizia que Jesus não era homem. Jesus nunca foi homem. Irmãos, qual a consequência disso? Se Jesus não era homem, então Jesus não podia pagar a dívida dos homens. Porque a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e por outro homem tinha que tirar o pecado do mundo. E aí na história da igreja surgiu um grupo, você lembra o nome não, né? Arianos, eu não sei. Eu sei que surgiu um grupo na história da igreja muito forte, que falava que Jesus não era homem. Mas aqui a gente viu, Jesus estava cansado. Jesus era Deus, 100% Deus, mas Jesus era homem, 100% homem. Dentro de Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Por isso nós vemos, Jesus ficou cansado, depois vai falar que ele teve fome, nós vemos Jesus chorou, nós vemos Jesus se compadecendo, nós vemos muitas emoções humanas em Jesus, sede, fome, porque Jesus era Deus, Filho de Deus, gerado por Deus, mas Jesus era homem, nasceu da Virgem Maria também, ok? Então só para a gente entender algumas coisas. E aí no versículo 6 fala assim, ó, por volta da hora sexta. Então, irmãos, hora sexta aqui significa meio-dia para nós, porque o judeu, ele começa a contar as horas às 6 horas da manhã. Então 6 horas da manhã é hora 1, 7 horas hora 2, 8 horas hora 3. Então hora sexta é meio-dia, ok? Então quando fala lá, Jesus morreu na hora 9, 3 horas da tarde, 15 horas, e aqui hora sexta ao meio-dia. Ele fez questão de escrever que era hora sexta, e aí fala assim, ó, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Irmãos, por que ele escreveu isso? Não foi à toa. Ninguém vai tirar água numa cisterna no meio do deserto ao meio-dia. A pessoa tem que ter um motivo muito bom para ir ao meio-dia. Qual era o motivo dessa mulher? Ela era uma mulher da noite, como a gente diria, né? Ela era uma mulher que a vida moral dela não era boa. Já tinha tido 5 homens, né?
E o que ela tinha agora não era terra. Então ela não saía de dia, normalmente, no horário que estava todo mundo fora, porque ela não queria ser vista pelas outras pessoas. Meio-dia, nessa região, está todo mundo em casa, ou almoçando ou tirando um cochilo. É um sol muito quente, é um sol escaldante. Ela não ia à noite porque tinha animais peçonhentos no deserto, cobra, escorpião, aranha. Então não dava para ela ir à noite tirar água. Ela não ia de manhã porque ela ia ter que encontrar com os homens ou as esposas dos homens que ela tinha vida com eles. Então ela não queria encontrar com aqueles homens de manhã, não queria encontrar com as esposas deles, né? Então ela pensou, meio-dia eu não encontro ninguém na rua. Mas ela encontrou. Ela teve um encontro com a melhor pessoa que ela podia ter, Jesus Cristo, né? Meio-dia. Ela deve ter levado um susto quando ela chega ali naquele poço, né, naquela cisterna, e ela vai tirar água, e aí ela chega e tem um homem, judeu, e ele vira e fala com ela, dá-me água de beber. Jesus estava apenas entrando no diálogo, né, chamando a atenção dela, para trocar ideias, para conversar com ela. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus aqui, ele vai quebrar vários preconceitos dos judeus. Primeiro preconceito, ele conversa com uma mulher. Os judeus, eles são machistas aos extremos. Os judeus não conversam fora de casa com outra mulher que não seja sua esposa. Dentro de casa ainda conversa, vamos supor, reunião de família, ou com amigos, ou visita. Dentro de casa eles conversam, mas fora de casa, o judeu não conversa com outra mulher. E Jesus era judeu, e Jesus puxa a conversa com essa mulher. Primeiro preconceito quebrado. Segundo, ele começa a conversar com uma mulher samaritana. Era mulher e era samaritana, né? Abrem aí, irmãos, lá em Reis, segundo livro de Reis, capítulo 17, só para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Então, primeiro preconceito, conversar com uma mulher fora de casa. Segundo preconceito quebrado, uma mulher samaritana. O judeu não conversava nem com homem, nem com mulher samaritana. Por quê? Porque eles achavam que os samaritanos eram impuros. Eles eram impuros, mestiços. Brasileiro sabe muito bem o que é isso. O que é um mestiço? Uma mistura de raças. Até aí não tem nada errado. Só que eles misturaram as raças e misturaram os deuses. Um sincretismo religioso. Aí virou um problema. Brasileiro é uma mistura de 3 raças. Quais são? Europeu, indígena e negro. Então, por isso nós temos esses sobrenomes. Alguns sobrenomes indígenas, sobrenomes europeus, sobrenomes de negros, africanos, né? Qualquer um de nós não tem jeito de falar. Esse negócio de preconceito é a maior bobeira para brasileiro. O brasileiro tem preconceito que não existe brasileiro que não tenha um pouquinho de sangue, né, indígena ou negro. Não tem jeito. Mas, no caso aqui, irmãos, havia uma ordem divina de purificação. Então, só para a gente entender, antes da gente ler o versículo aí, veja só. Deus separou Abraão para fazer um povo especial, eleito de Deus, ok? De Abraão vieram a descendência, tudo um povo separado. Mas aí veio o rei Davi, né, e conquistou vários povos. Depois de Davi veio Salomão, que reinou sobre muitos países diferentes. Só que na época de Salomão, os países menores ficaram magoados e começaram a fazer exércitos próprios e rebater contra Salomão.
Salomão foi enfraquecendo. Ok? Diz que na sua velhice, Salomão sacrificou demônios, Salomão se deixou seduzir por mulheres. Então, quando Salomão ficou velho, ele foi enfraquecendo, os outros povos pagãos foram fortalecendo. Salomão morreu, o filho dele assumiu o reino, e aí houve uma guerra civil e dividiu o reino. Então ficou o reino do norte, que a capital era Samaria, de onde veio os samaritanos, ainda era povo de Deus. E reino do sul, que era a Judéia, de onde veio os judeus. Ok? 2 povos. Isso no ano 931, houve essa divisão dos 2 reinos. No reino 722 a.C., o reino do norte foi levado para o cativeiro. A Assíria, que era um país pequenininho, cresceu e dominou o reino do norte, que era o reino mais fraco, e levou eles para o cativeiro. E aí a Assíria tinha uma tática interessante: vão misturar os povos para que eles não consigam se unir mais. Então ele pegou um monte de povos pagãos e misturou com o povo de Deus, e houve casamentos, festas, uniões, e aí já não tinha mais uma raça pura. Até aí não tem nada a ver, não tem problema nenhum, né, nesse ponto aí, o casamento. O problema é que na hora que eles casavam com povos pagãos, eles aceitavam os deuses pagãos. E quando eles voltaram para a terra deles, que era o reino do norte, eles trouxeram os deuses pagãos para a própria terra. Entenderam? Este era o problema dos samaritanos. Casaram com povos pagãos e adotaram os deuses pagãos. Vocês vão ler isso agora aqui, nós vamos ler. E o povo do sul, Judá, também foi levado cativo para onde? Babilônia. A Babilônia levou os nobres, deixou os pobres lá. Só que mesmo eles sendo levados cativo, eles não se misturaram. Lembram de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego? Diz lá que eles resolveram firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então eles foram levados cativos, mas eles não se misturaram. Quando eles voltaram puro, sem raça e sem deuses pagãos. Mas o reino do norte estava todo poluído. Olha aí então, quer ver? Para vocês entenderem essa briga que acontece sempre nos evangelhos entre judeus e samaritanos. Olha aí, capítulo 17, olha o versículo 29, fala assim: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Aí fala os deuses pagãos. Os de Babilônia fizeram Sucote e Belote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Libás e Tartaco, os servavitas queimavam seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Servavaim. Esses deuses, irmãos, representavam as necessidades humanas, de amor, carinho, atenção, sexo. Cada um desses deuses representava uma coisa. Olha o versículo 32 agora, irmãos. Mas temiam também ao Senhor. Cada um fez seus próprios deuses, mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram os sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Entenderam? Então eles trouxeram deuses das nações pagãs, mas temiam o Senhor, mas tinha outros deuses. Imagina uma pessoa que fala que é crente e lá na sua casa tem algum ídolo, alguma imagem, ou algum santo, ou alguma idolatria, ou alguma macumbaria, entendeu? Então esse era o problema deles, né? A mistura de deuses, a idolatria e o paganismo que entrou na cidade deles. Por isso eles não se davam, ok? Agora volta lá em João 4.
Aí, olha, Jesus ele faz um contraste no versículo 13 até o versículo 18. Ele faz um jogo de palavras e faz um contraste aí. Então ele chega para a mulher e fala assim: ó, me dá água. Aí a mulher começa a conversar com ele. Jesus chama a atenção dela. E aí na hora que a palavra de Jesus fala para ela assim: olha, se você soubesse quem está conversando contigo, ao invés de você dar água, você ia pedir água. Olha a jogada de Jesus. Aí você: mas como? Onde você vai tirar água nesse deserto? Eu que tenho aqui o poço. Aí você: não, a água que você tem mata a sede um pouco, mas depois a sede volta. A água que eu te der vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E aí Jesus faz amizade, troca ideias, faz uma jogada. A água física mata a sede física, a água espiritual mata a sede espiritual. E aí ele fala para ela para chamar o marido dela. Aí ela fala assim: o marido que eu tenho é meu. E aí Jesus confronta o pecado dela, ok? Então está aí essa primeira parte aí, a história do encontro dos dois. Do versículo 19 ao 30, aí vai mostrar aí a característica de uma verdadeira adoração. Irmãos, hoje em dia tem muita igreja fazendo muita coisa, e algumas igrejas têm mais irreverência do que a adoração. E às vezes distorce os textos da Bíblia. Olha aqui, versículo 21, uma coisa importante para nós aqui, ó. Quando Jesus fala assim: disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Primeira coisa, irmãos, o lugar não é o mais importante. O mais importante é o coração da pessoa. Hoje em dia tem idolatria de monte, tem idolatria de igreja, tem muita gente falando, mas o que importa é o seu coração. Pode ser lá na sua cozinha, pode ser no tanque, pode ser na sua casa, pode ser no ônibus, pode ser no metrô, pode ser na igreja, pode ser no monte. Mas o que importa é o seu coração diante de Deus, ok? Isso é o mais importante. Por que hoje em dia a gente vê muitas igrejas cheias com pessoas vazias? Porque o coração está vazio de Deus. As pessoas não oram mais, não lêem a Bíblia mais, e aí não tem adoração verdadeira mais. Então, o lugar não é o mais importante. O mais importante é o coração da pessoa. No versículo 22 fala assim: vós adorais o que não conheceis. Tem muita religião fazendo adoração sem conhecer Jesus. Sem Jesus não há verdadeira adoração. Estou falando de igrejas evangélicas, irmãos, que Jesus não é mais o centro. Já viu culto que tira Jesus do centro? Tem cultos que às vezes a dança é o centro do culto. Tem culto que às vezes os milagres é o centro do culto, e Jesus fica encostado. As pessoas estão mais preocupadas em engrandecer o próprio nome, o próprio coração, o próprio eu, o próprio ego, né? E tem um monte de coisa no culto, mas esquece de Jesus. Então, ele fala assim, ó: sem conhecer Jesus não há adoração verdadeira. Só onde Jesus está no centro do culto, o nome de Jesus está no centro do culto, é que tem culto verdadeiro. Ok? Então nós falamos que tem que ser um culto cristocêntrico. Jesus no centro do culto. O principal do culto é falar de Jesus, a obra de Jesus, o amor de Jesus, né, o sacrifício de Jesus. Ok? Mais uma coisa importante aqui no versículo 23, quando fala assim: a hora vem e já chegou. Neste momento, Jesus está inaugurando o que nós chamamos a nova aliança. Aqui é a marca divisória da nova aliança. Até agora, eles viviam debaixo da antiga aliança. Qual que era? A lei. Olho por olho, dente por dente. Ninguém foi salvo pela lei. Agora Jesus inaugura a nova aliança. Qual é a nova aliança? Jesus morreu por nós. Quem crê em Jesus recebe a vida eterna.
Na antiga aliança, as pessoas tinham que fazer, tinham que guardar a lei, tinham que obedecer. Na nova aliança, Jesus fez tudo. Quem recebe Jesus, recebe a vida eterna. E aí fala também, né, no versículo 23 e 24, em espírito e verdade. A adoração, ela tem que ser feita pelo poder do Espírito, capacidade do Espírito, em espírito e em verdade, ou seja, sinceridade, transparência, sem hipocrisia, ok? Sem fingimento, sem querer fingir uma falsa adoração, né? Pregadores que ficam fingindo emoção, aí chora, faz isso, aquilo, né? Cultos, às vezes as pessoas ficam fingindo as coisas, manipula milagre, manipula revelação. Esses cultos não são espírito e verdade. O culto que agrada a Deus é cada um no seu coração, com sinceridade de coração. Ok? Então este é o culto que agrada a Deus. Isaías 29:13 fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por isso que eu falo, nós vivemos uma época de igrejas cheias de pessoas vazias. Quantas vezes eu vou em acampamento, congresso de jovens, adolescentes, né, que estão lá, está tudo dentro do culto, mexendo no celular, ouvindo música, trocando mensagem, né? Estão ali, mas o coração está longe de mim. Tem que ser em espírito e verdade. O que é isso? Capacitado pelo Espírito Santo e com sinceridade e transparência verdadeira. Aí o versículo 28, irmãos, tem uma coisa muito interessante aqui no versículo 28, fala assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, olha que interessante aqui, irmãos, ela foi buscar água ao meio-dia, ela foi buscar água, ela devia estar com muita necessidade daquela água, mas de repente ela recebe uma outra água, a água viva. A água que Jesus deu para ela causou um impacto tão grande que ela esqueceu a vergonha, esqueceu tudo, esqueceu até o cântaro. A gente imagina, ela foi ao meio-dia buscar água, agora esqueceu o balde d'água para trás, saiu correndo e foi falar com os homens da cidade, aqueles homens que conheciam a vida imoral dela. Ela tinha tido 5 maridos, agora que a tia não era dela também. Ela largou a água que fazia falta para ela, correu para falar com os homens da cidade. E foi uma coisa tão impactante. E a conversão, a transformação, a regeneração, a mudança, a transformação dela foi tão real que os homens creram e converteram. Olha que interessante, irmãos, é maravilhoso. Imagina, porque aqui o normal seria assim: ó, esse moço está falando uma coisa legal, mas eu preciso dessa água. Ela precisava da água, mas o que ela recebeu era mais importante. E ela largou a água. Outra coisa, eu fico pensando comigo, né? Mais comum seria ela voltar e falar para as mulheres, e aí até algumas mulheres que não conheciam o que ela fazia, mas ela foi direto dos homens. E o impacto foi muito grande e muitos homens converteram. E aí Jesus entra numa nova conversa com a gente. No versículo 31 até o 42, né, Jesus começa a falar aqui, com os primeiros discípulos que oferecem comida, e ele fala assim: olha, eu tenho uma outra comida para comer. Irmãos, a vida espiritual tem prioridade sobre a vida física. Eles trazem comida para matar a fome física, mas Jesus estava com fome de salvar vidas. Jesus abre mão da comida física porque ele queria uma comida espiritual, né? Aí os discípulos falam assim: mas alguém te trouxe de comer?
Aí Jesus responde assim, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí no versículo 35 eles falam com eles: olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa vida física ou fazer sacrifícios físicos em favor da vida espiritual. A vida espiritual tem prioridade. Amém? E a outra coisa aqui: os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas estão vazias de Deus, sedentas de Deus, e nós que já recebemos a vida de Deus, temos que levar essa vida para outras pessoas, para a nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Nós temos que levar essa vida, né? Nós vemos hoje, até entre os campos missionários, muitas pessoas convertendo. Alguém tem que ir lá falar de Jesus. E olha o último versículo para a gente encerrar. Aí versículo 42, aí eles falam assim, os homens falando, né? No 41 fala: muitos outros creram nele, por causa da palavra da mulher. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Não é Salvador da pátria não, viu, irmãos? Salvador do mundo também não é universalismo. O que é universalismo? Tem uma linha aí teológica que fala que no final Jesus vai salvar todo mundo. Não é isso que está falando. Jesus não vai salvar todo mundo. Jesus tem poder para salvar todo mundo, mas serão salvos quem crê em Jesus. Entenderam a diferença? Jesus é o Salvador do mundo, por quê? Porque tem poder para salvar o mundo todo. Não significa que todos serão salvos, né? Significa que o mundo todo precisa de Jesus para ser salvo. Todas as culturas, todas as nações, todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo precisa de Jesus para ser salvo. Sem Jesus não há salvação. Jesus é o único meio da salvação, ok? Somente Jesus consegue ultrapassar barreiras culturais, sociais e salvar o mundo todo. O mundo todo precisa de Jesus para ser salvo. E sem Jesus não há salvação, ok? Mas nem todo mundo será salvo. Então, para concluir, irmãos, primeiro, somente Jesus pode saciar a sede de nossos corações. Nós corremos atrás de muitas coisas para matar a sede espiritual do nosso coração, mas somente Jesus pode matar a sede do nosso coração. Amém? Faz sentido? Segundo, as pessoas estão com sede de Jesus, inclusive dentro das igrejas. Pessoas vazias de Deus, sede de Jesus, porque as igrejas não têm mais falado de Jesus. As igrejas tiraram Jesus do centro e têm oferecido muitas coisas que não matam a sede. E o último, quem já recebeu da água da vida tem que levar água para outras pessoas. Amém? Então, primeiro, só Jesus pode matar a sede. Segundo, tem muita gente com sede porque não estão buscando Jesus, inclusive dentro da igreja. Se você já recebeu Jesus, agora você tem a responsabilidade de levar essa água da vida para outras pessoas. Dentro de você tem uma fonte de água viva, jorrando, e você tem que levar essa água para outras pessoas. As pessoas estão morrendo de sede. Você já recebeu Jesus, né? Jesus diz assim, João 7,38: quem crê em mim,
do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, agora você tem que levar essa água para outras pessoas. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar. Você vai orar, primeiro, recebendo Jesus, e segundo, se oferecendo para levar Jesus para outras pessoas.